Olá, bem-vindo à nossa aula de resistência de materiais 2. Hoje vamos começar a falar sobre cisalhamento plástico, falando do cisalhamento propriamente dito, né? Buscando alguns conceitos lá da resistência 1, né? Que a gente vai precisar para entender também como que a plastificação se comporta a partir do esforço de cisalhamento. Então, para a gente parte de um problema genérico, né, para a gente fazer esse estudo de cisalhamento, aonde eu tenho uma viga, onde eu tenho uma seção qualquer, né, e ela também tem um carregamento transversal, causando um esforço de cisalhamento na direção do eixo Y, que é indicado aqui, ok? Normalmente as cargas concentradas são pontos de... esqueci o nome. São saltos na equação. Eu perdi o termo matemático aqui, né? São saltos na equação, então existe uma indeterminação exatamente no ponto. Você tem que analisar ou a direita ou a esquerda, né? Mas quando eu tenho carga distribuída, eu consigo analisar ponto a ponto, né? Que é o que a gente vai ver agora. Então, na seção C, né, dado uma direção, uma distância x do apoio A, então, né, eu vou analisar um elemento infinitesimal, vamos dizer, infinitesimal em termos da espessura na direção x, tá? Então, na direção x eu vou ter uma espessura infinitesimal e para a gente avaliar esse cisalhamento, mas aqui a gente não vai ver o cisalhamento nesta direção, que é o comum da gente ver. Quando a gente está avaliando a plastificação, a gente tem que olhar um outro cisalhamento, né? Que é o cisalhamento que ocorre entre as fibras nesta direção. Sim? Então, esse cisalhamento, que é o que a gente vai ver hoje na aula, de como encontrar ele, a gente considera um elemento de área A, né? E ele tem... Ela é uma área mensurável, ela não é infinitesimal. O que é infinitesimal é essa distância aqui. E a gente vai tentar encontrar, né, o esforço que prende esse elemento no resto da seção. Então, é o esforço que está agindo nesta superfície aqui, ó. Certo? Então, vamos lá. A gente, então, tem que analisar o elemento infinitesimal. Esse elemento infinitesimal, ele tem uma série de esforços. Então, tem os esforços cisalhantes, que a gente está acostumado a avaliar. Dentro do elemento infinitesimal, a gente não considera a carga concentrada, como eu já falei, mas eu posso até considerar a carga distribuída. E o fato de existir uma certa carga distribuída, eu vou ter variações entre o carregamento que existe de um lado para o outro. Então, eu vou ter uma variação de cortante, eu vou ter uma variação de momento, né? E eu tenho também as tensões que estão agindo. Tem as tensões que a gente já está acostumado a trabalhar, que são as tensões de tração e compressão no elemento na direção x. E o que a gente agora está tentando determinar é essa força ΔH que está agindo numa distância infinitesimal ΔX. Né? Então é uma força infinitesimal também, né? Mas é ela que a gente precisa para determinar exatamente o que está tentando rasgar o nosso objeto nessa direção, né? Até depois vocês vão ver alguns exercícios aí, como é que a gente vê, por exemplo, se eu for fixar uma placa numa viga, quantos parafusos eu vou ter que usar nessa placa para que ela realmente seja garantido que ela não vai se romper por esse ΔH. Essa é a finalidade dessa. Então,
o que a gente tem que ver, né, é que o somatório das forças na horizontal tem que ser zero. Então, as equações de equilíbrio que a gente está cansado de usar. Então, uma das três equações é o somatório das forças em x, tem que ser zero. Então, jogando tudo isso daqui, eu vou verificar que a força H ela é exatamente a diferença entre as tensões que estão agindo, cada uma de um lado, porque como eu tenho um carregamento neste intervalo, então cada uma dessas tensões ela vai acabar sendo diferente. Uma merrequinha de diferença, mas é diferente. Por que eu estou falando merrequinha? Porque essa distância ΔX ela é infinitesimal. Ela é muito pequena, mas quando você soma ela no elemento inteiro, né, na viga inteira, ela tem um valor considerável. E ela é exatamente a diferença entre um e o outro. É claro que no meio da viga, ou quer dizer, no ponto, né, aonde eu tenho cortante zero, onde eu tenho os cortantes zero, é óbvio que essas duas tensões vão ser iguais e não vai ter carga total. Mas à medida que vai chegando próximo dos apoios, eu tenho uma diferença razoável e ela tem que ser considerada, ok? Então o que a gente chega no fim, essa equação aqui, que diz que é a diferença entre as tensões que de um lado e do outro desse elemento, multiplicado pela área desse elemento, que pode ser diferencial, como está aqui, ou não, ela pode ser uma área mesmo, medidas absolutas, tá? Então, voltando lá na resistência de materiais, porque eu estou procurando, né, uma equação que me dê o ΔH, mas com valores que eu tenha facilmente calculados. Então, eu voltei lá na resistência de materiais para ver o que é a tensão, ou de onde vem a tensão vem do momento, vezes o braço de alavanca em Y, vezes o momento de inércia da peça. Então eu acabo tendo, né, esta equação aqui, que jogando ela em termos de o momento em função do cortante, né, eu tenho a equação que eu preciso, que eu vou usar nos problemas aí que a gente tem aqui na aula, que eu vou disponibilizar para vocês na aula, os problemas resolvidos, né? Aqui eu tenho, não é difícil calcular o cortante naquela seção, né? O momento de inércia e o momento resistente da seção, aqui, né? Então essa é a equação que eu preciso, né? Tendo o valor de x também, então eu estou analisando, se eu for analisar a peça inteira, que seria L inteiro, o comprimento inteiro da viga, para achar o H inteiro, né? Porque na verdade se eu jogar uma integral aqui, de 0 até L, então aqui vai ter o valor de L. E eu estou então multiplicando a força cortante numa determinada seção, o momento estático dessa seção e o momento de inércia na seção toda, certo? A gente também está trabalhando aqui com seções constantes, certo? Então, aqui eu também vou trabalhar com I como sendo constante, certo? Então, basicamente é essa equação que a gente vai ter que usar nos exercícios resolvidos, né? Modificando para isso daqui, para eu não ter que fazer a integral, né? Eu posso colocar então o H vezes X, que é o fluxo de cisalhamento, né? Que aí eu estou tirando o braço de alavanca que está agindo ali naquele elemento infinitesimal. É só jogar a parte constante da equação, que são todos valores, como eu disse, fáceis de calcular. Outro conceito antes de começar a falar, né, antes de ir para os exercícios, é esse de que é o conceito da viga caixão. A viga caixão é uma viga bastante interessante,
ela na verdade são duas vigas I ou duas vigas H, ou como é chamado na nomenclatura americana de viga W, né? Em que elas são soldadas uma do lado da outra, para ter a oportunidade de ter duas almas. Tendo duas almas, essa seção ela fica muito mais interessante de ser trabalhada, embora ela seja mais trabalhosa de ser feita, né? Mas ela é mais interessante porque ela absorve muito melhor o cisalhamento causado, por exemplo, pela torção, né? Porque aí a torção, ela age, o cisalhamento na torção, ele age no contorno, e tendo um valor de distância entre as duas almas, ela aumenta muito a resistência da viga, isso, certo? Ela tem também alguns reforços internos, são enrijecedores para a alma ela não flambar, e nem as mesas, né? E é uma viga tão interessante, como eu disse, ela nem sempre é barata para ser feita, mas em determinadas situações o fato dela ser um pouco mais cara viabiliza bastante. É o caso, por exemplo, de vigas de pontes, que usam muito essa viga caixão. É uma viga caixão tão grande, né, que possibilita o acesso ao interior dela. Então uma pessoa pode entrar lá dentro, verificar como estão as coisas, e por ser grande, por permitir a entrada de uma pessoa, ela na montagem consegue inclusive inserir enrijecedores longitudinais que ajudam bastante na rigidez da seção. Então, a seguir tem dois exemplos resolvidos, né, que eu vou deixar para vocês estudarem, né? E eles trabalham exatamente com a questão das vigas caixão, só que vigas caixões montadas, né? O que a gente viu aqui é saber até que ponto a alma se prende à mesa, porque isso daqui numa viga de aço não tem o que se pensar, mas em outras situações onde eu soldo, onde eu parafuso, onde eu prego, onde eu colo, né? Saber qual que é o cisalhamento que está agindo aqui é importantíssimo para saber que a mesa não vai se destacar da alma por conta do processo de montagem dessa viga, ok? Então é para isso os exercícios que eu vou deixar disponíveis para vocês aqui, ok? Obrigado.